Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Se inscreva, curta e compartilha, porque assim você ajuda o trabalho do nosso canal. 7 de maio de 2026, Lula e Trump se reuniram na Casa Branca por 3 horas. A mídia falou de tarifas, falou de diplomacia, falou de amor à primeira vista. Palavras do próprio Lula, Trump chamou Lula de dinâmico, mas por trás dos sorrisos estratégicos e das fotos calculadas, o verdadeiro assunto era outro. O ponto nevrálgico da discussão foi a soberania mineral. Lula deixou claro: o Brasil não quer ser apenas um exportador de minério bruto. O foco agora é a verticalização da produção de terras raras, essenciais para a tecnologia e defesa global. Terras raras. Os minerais que movem carros elétricos, mísseis, chips, satélites, inteligência artificial, energia verde e guerra tecnológica. Sem terras raras, não existe capitalismo high-tech. E o Brasil tem uma das maiores reservas do planeta. Os Estados Unidos descobriram uma coisa terrível. A China domina 90% do refino global. Washington pode imprimir dólar, mas Pequim controla os minerais no futuro. O resultado? Trump correu atrás. O Brasil entrou oficialmente no radar da disputa imperial mais decisiva do século XXI. Aqui no podcast Glione, vamos entender o que realmente está em jogo. Com Celso Furtado, Caio Prado Júnior, Nelson Werneck Sodré, Álvaro Vieira Pinto, Guerreiro Ramos e Florestan Fernandes, os pensadores que passaram décadas analisando exatamente esse padrão. Com Marx, Lenin e Marini, para entender o imperialismo como uma estrutura, não como acidente, e com os dados fresquíssimos de uma reunião que pode redefinir o lugar do Brasil no século XXI. Bora entender. O Palácio do Planalto e a Casa Branca ensaiaram nessa quinta-feira uma coreografia de pragmatismo que poucos previram para 2026. Trump classificou o petista como dinâmico, sinalizando que o Brasil é o parceiro indispensável para frear a influência chinesa na América Latina. Vamos traduzir esse comunicado diplomático para o português de análise de classe. Parceiro indispensável para frear a influência chinesa na América Latina significa o Brasil tem o que a China precisa para a sua cadeia produtiva tecnológica. E os Estados Unidos precisam que esse recurso não vá para Pequim. A imagem de Trump sorridente ao lado de Lula é o ativo político mais valioso dessa viagem. Para o Brasil, significa trânsito livre na maior economia do mundo. Para Trump, é a garantia que o gigante do Sul não está totalmente orbitando Pequim. Isso é geopolítica pura, nada pessoal. Só imperialismo estrutural funcionando exatamente como Lenin escreveu em O Imperialismo. A luta entre potências monopolistas pelo controle dos recursos estratégicos da periferia. O Brasil não é parceiro dessa disputa, é o prêmio da disputa. E toda vez que o Brasil possui um recurso estratégico, aparece um parceiro internacional querendo cooperar, entre aspas. Foi assim com ouro, com borracha, com ferro, com petróleo, com nióbio, agora são as terras raras. Podemos chamar isso de colonialismo versão 5G. Aqui precisamos de Caio Prado Júnior. Em A Formação do Brasil Contemporâneo, publicado em 1942, mas com diagnóstico que poderia ter sido escrito ontem, Caio Prado identificou o sentido da colonização brasileira com precisão que nenhum economista do mainstream alcançou. O Brasil foi construído para não servir ao povo que aqui vive. Foi construído para servir ao mercado externo. A colônia era organizada para extrair e exportar açúcar, ouro, borracha, café, em função das necessidades do capital metropolitano. E Caio Prado mostrou que essa lógica não desapareceu com a independência formal de 1822. Ela se reproduziu sob novas formas, com os novos donos do capital externo, mas com a mesma estrutura de extração periférica. O sentido da colonização persiste. E o que estamos vendo hoje nas negociações sobre terras raras é exatamente essa persistência.
O Brasil sendo inserido na nova divisão internacional do trabalho tecnológico, não como protagonista industrial, mas como fornecedor de insumo mineral para que outros construam o carro elétrico, o míssil hipersônico e o chip de inteligência artificial. O pó mineral sai, a tecnologia volta cara, a riqueza circula fora, a pobreza fica no território e o sentido da colonização reescrito na linguagem da ESG. Nelson Werneck Sodré, historiador marxista, militar e intelectual brasileiro, mostrou em A Formação Histórica do Brasil e em Quem é o Povo do Brasil como o imperialismo opera através de múltiplas máscaras ideológicas. Cada época histórica tem sua narrativa de justificação para a dominação. No século XIX, missão civilizatória. No século XX, desenvolvimento e modernização. No século XXI, sustentabilidade, transição energética, economia limpa. O discurso atual dos Estados Unidos sobre terras raras é impecavelmente verde. Carros elétricos, energia renovável, zero carbono, futuro sustentável. Tudo muito ecológico, tudo muito ESG. Muito PowerPoint da ONU, mas Sodré nos perguntaria: em benefício de quem essa sustentabilidade é construída? Quem extrai com destruição ambiental? Quem industrializa e agrega valor? Quem lucra com o produto final? O discurso mudou, a lógica não. O Ocidente não quer salvar o planeta, quer controlar as cadeias produtivas do planeta enquanto salva o planeta. O Sul global extrai, o Norte global industrializa. A mesma divisão internacional do trabalho de sempre, só que agora com turbina eólica e taxonomia verde. Álvaro Vieira Pinto, um filósofo marxista brasileiro, autor de Consciência e Realidade Nacional, desenvolveu a distinção que é exatamente o que precisamos aqui, entre consciência ingênua e consciência crítica. A consciência ingênua vê o encontro Lula-Trump como diplomacia, dois líderes conversando sobre interesses mútuos em igualdade de condições. A consciência crítica vê o que realmente é, uma potência imperial negociando o acesso a recursos estratégicos de um país dependente com toda a simetria de poder que essa relação implica. Vieira Pinto mostrou que a tarefa do intelectual comprometido com a nação é justamente produzir a consciência crítica da realidade nacional, ajudar o povo a ver sua situação real, em vez de aceitar as categorias que o dominador usa para justificar a dominação. Parceria estratégica é uma dessas categorias. Cooperação tecnológica é outra. Investimento estrangeiro é mais uma. Todas elas mascaram uma relação que Vieira Pinto chamaria de neocolonialismo, a forma contemporânea pela qual o capital imperialista mantém a periferia subordinada sem precisar de colônias formais. Trump não quer parceria, quer acesso. Existe diferença fundamental entre as duas coisas, e a consciência crítica é um instrumento para enxergar essa diferença sem ser enganado por sorrisos diplomáticos. Guerreiro Ramos, sociólogo baiano, autor de A Redução Sociológica, fez a crítica mais corrosiva disponível sobre a inteligência brasileira. Nossos economistas, juristas, tecnocratas pensam o Brasil com categorias importadas que não correspondem à realidade nacional. Aplicando a questão das terras raras, a política mineral brasileira é formulada em grande medida por técnicos formados em universidades americanas e europeias, influenciados por think tanks financiados pelo capital internacional, que recomendam ao Brasil exatamente o que os interesses do capital que financia esses think tanks. Livre mercado, segurança jurídica para o investidor, desburocratização, são categorias que Guerreiro Ramos identificaria como colonialismo da inteligência. A imposição de formas de pensar que naturalizam a subordinação periférica como se fosse lei econômica universal. A proposta da Terrabras, empresa pública de controle estratégico dos minerais críticos, é exatamente o tipo de instrumento que Guerreiro Ramos defenderia como redução sociológica aplicada. Pensar a partir da realidade brasileira concreta, não a partir de receitas que o capital estrangeiro oferece como boas práticas. Os Estados Unidos
tratam minerais críticos como questão de segurança nacional. A China também. Só o liberal brasileiro, formado no colonialismo da inteligência, chama isso de interferência estatal e populismo econômico. Vamos chamar isso de entreguismo gourmet, com sotaque de Faria Lima, com MBA de Harvard e com o resultado de sempre. A riqueza vai embora e nós não a veremos nunca mais. Aqui chegamos ao inimigo interno, que é tão importante quanto o externo. Florestan Fernandes, em A Revolução Burguesa no Brasil, demonstrou que nossa classe dominante nunca foi nacional, sempre foi associada, subordinada ao capital internacional, integrada como sócia menor do capitalismo global. E Celso Furtado, em Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, mostrou que essa burguesia não quer industrialização, porque a industrialização exige planejamento estatal. BNDES, Comissão Industrial, Universidade Integrada à Produção, proteção tarifária, tudo que conflita com os interesses do capital financeiro rentista que a nossa elite prefere. A burguesia associada ganha mais dinheiro sendo intermediário do capital estrangeiro do que construindo indústria nacional. Prefere juros altos, dólar alto, exportação de minério bruto e exploração também, privatização dos ativos estratégicos e chama isso de eficiência e modernização, tudo entre aspas. Rui Mauro Marini, em Dialética da Dependência, completaria: essa burguesia não é irresponsável, é funcionalmente racional dentro do sistema de dependência. Ela maximiza seus lucros de curto prazo exatamente ao subordinar o país ao capital externo. O problema é que esse interesse de fração de classe é apresentado como interesse nacional. E a grande mídia, que essa mesma elite controla, naturaliza essa equação como se fosse uma lei da física. Lula manteve sua crítica aos ataques no Irã, enquanto Trump garantiu não ter planos de invasão a Cuba. A diplomacia do diálogo foi apresentada pelo povo brasileiro como mais barata e eficaz que o conflito. Lula está num dilema que nenhuma boa vontade resolve. Se entrega às terras raras sem industrialização, repete o padrão colonial de 500 anos. Se confronta Washington abertamente, enfrenta a pressão que os Estados Unidos exercem através de múltiplos instrumentos: sanções, mercado financeiro, agências de rating, mídia internacional, pressão diplomática. A criação de grupos de trabalho para tarifas indica uma trégua comercial temporária. Trégua temporária é o vocábulo correto, porque os Estados Unidos não abandonaram o objetivo, apenas modularam a pressão conforme a conjuntura. Lenin havia identificado esse padrão. O imperialismo usa a negociação quando a força direta é custosa e volta à pressão quando a correlação de forças permite. A solução para esse dilema não está na habilidade diplomática de Lula, está na construção de poder estrutural que reduz a vulnerabilidade brasileira à pressão americana. Diversificação de parcerias: China, BRICS, Europa, Sul Global. Industrialização que crie fatos produtivos antes que contratos sejam assinados. Empresa pública de mineração estratégica, a Terrabras, que garanta controle nacional sobre a cadeia de valor. E política científica e tecnológica que forma engenheiros e químicos que vão processar o mineral aqui e não mandar para processar fora do país. Sem isso, a verticalização que Lula prometeu na reunião é apenas declaração de intenção. E declaração de intenção não segura minério estratégico, tampouco a economia. Então vamos fechar com a clareza que esse momento histórico exige. Caio Prado Júnior nos mostrou que o sentido da colonização persiste e que a história brasileira é a história de tentativa de romper com essa lógica e que a resistência das classes que lucram com ela. Nelson Werneck Sodré nos mostrou que o imperialismo muda de discurso, mas não muda de lógica, e que a maquiagem verde não altera a divisão colonial do trabalho. Álvaro Vieira Pinto nos mostrou que a consciência ingênua aceita parceria onde existe dominação e que a consciência crítica é o instrumento para ver o que os sorrisos diplomáticos escondem. Guerreiro Ramos nos mostrou que o colonialismo da inteligência produz tecnocratas que recomendam ao Brasil exatamente o que serve ao capital estrangeiro e que a saída é pensar a partir da realidade nacional concreta.
Florestan nos mostrou que a burguesia associada é funcionalmente antinacional e que nenhum projeto de soberania pode ignorar essa contradição interna. Furtado nos mostrou que, sem decisão política deliberada de ruptura com a especialização primária, o mercado reproduz a periferia indefinidamente. Marini nos mostrou que a superexploração dos recursos naturais é complemento da superexploração da força de trabalho na dependência. Lenin nos mostrou que o imperialismo estrutural não para quando a reunião termina. Ele continua pelos contratos, bancos, agências e pelos think tanks. Trump veio sorrindo, e Lula sorriu de volta. E as terras raras continuam no subsolo brasileiro, esperando que o Brasil decida se vai ser dono ou fornecedor. A pergunta que esse encontro deixou aberta é a mesma de 500 anos. Quem controla a riqueza brasileira? O povo brasileiro ou o centro do capital? Porque o imperialismo moderno não chega de fuzil, chega de PowerPoint, chega de joint venture, chega de parceria estratégica, e quando você percebe, a bandeira está lá, mas o país já foi vendido. E como sempre dizemos no podcast Glione, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Se inscreva, curta e compartilhe, porque assim você ajuda o trabalho do nosso canal. Até o próximo podcast Glione.